principal força contra os Estados Unidos na Guerra Fria. O primeiro satélite artificial, conhecido como Sputnik 1. Isso foi só algumas coisas que a União Soviética conquistou em seu período de existência. Mas como a segunda potência mundial poderia ruir? Bem, meu nome é Gabriel Liberato e hoje eu vim falar sobre a queda da União Soviética. Em 1917, a União Soviética era muito instável politicamente e financeiramente, pois passou pela Primeira Guerra e, junto a isso, a perda de várias intrigas e uma insatisfação gigantesca com o governo do atual Czar. Tanta insatisfação da população que foram feitas várias passeatas para ver se o Czar poderia fazer algo. Passeatas que foram respondidas por um dos eventos mais sangrentos conhecidos como Domingo Sangrento, onde cerca de 90 pessoas foram fuziladas em praça pública. Isso fez mais um dos agravantes que fizeram a própria milícia se voltar contra o Czar, junto com os atuais revolucionários sendo liderados por Vladimir Lenin. Não demora muito e o Czar abdica do seu trono em 25 de outubro de 1917, assim concretizando a Revolução Russa. Assim que Lenin assumiu o poder, o país enfim começou a melhorar, e além disso, Lenin decidiu tirar o seu país da Primeira Guerra a partir do Tratado de Brest-Litovsk. Mas existia um problema. Boa parte da população russa era contra o autoritarismo de Lenin. Assim, como forma de oposição ao governo, foi criado o Exército Branco, que passou a lutar contra o Exército Vermelho do governo, dando início à Guerra Civil em 1918, que só foi terminar em 1921. Após milhões de mortos, o Exército Vermelho de Lenin saiu vencedor do combate. Porém, novamente, o país ficou em estado crítico. Para voltar a desenvolver a economia russa, Lenin criou a nova política econômica, NEP, uma política que caracterizou-se pela nacionalização da economia e pela luta contra a desigualdade social, a miséria e a fome. Também dentro dessas medidas estava a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a conhecida União Soviética. Após a morte de Lenin em 1924, no auge do desenvolvimento da nova política econômica, Joseph Stalin assumiu ao poder. Considerado como seguidor fiel de Lenin e apoiado pelo exército, Stalin lançou no início de seu governo os planos quinquenais. Basicamente, os planos quinquenais ajudavam a União Soviética a alcançar um forte processo de industrialização que deu sustentação para diversos avanços no campo da saúde, educação, ciência e tecnologia. E desta forma, a União Soviética de Stalin se solidificava como um dos países mais desenvolvidos do mundo, até mesmo depois do fim de seu governo em 1953, período conhecido como Era Stalinista, o que deu força também para o país disputar com os Estados Unidos quem teria a liderança militar, econômica e social, durante o período conhecido como Guerra Fria.
Outra medida implantada no governo de Stalin foi a coletivização forçada das terras, ou seja, uma política que excluía a propriedade privada e obrigava os trabalhadores a produzirem para seu governo. Devido a essa política, a União Soviética se desenvolveu em vários setores e se tornou o maior exportador de grãos do mundo. Em contrapartida, entretanto, sua população começou a passar fome, já que o Estado passou a controlar e exportar toda a produção agrícola. Dessa forma, cresceu então o descontentamento da população com Stalin, que respondeu com uma série de ações que seriam conhecidas como o período do Grande Terror e dos processos de Moscou. Nesse período, Stalin passou a perseguir e matar opositores, enviando-os a campos de concentração de trabalho forçado, onde os cidadãos eram obrigados a trabalhar até a morte para sustentar os planos quinquenais. De forma semelhante, os julgamentos em Moscou serviam para torturar de quem fosse pego por protestar contra o governo de Stalin. Assim, acreditava-se que o governo de Stalin estava ancorado em 3 pontos: melhoria das qualidades de vida e industrialização através dos planos quinquenais, propaganda política que passava a imagem de Stalin, um herói soviético, e o grande terror de ser pego pelo regime stalinista. A crise da União Soviética nasceu na década de 70, durante o governo de Leonid Brezhnev. A administração desse presidente foi considerada um período de grande estagnação, uma vez que as ações tomadas nela contribuíram para deixar a economia soviética obsoleta e tornaram os quadros do governo corruptos. O enfraquecimento da economia soviética resultou diretamente na redução do PIB e da qualidade de vida. A agricultura entrou em crise e o país precisou importar alimentos de nações ocidentais. A aparência de modernidade era mantida porque os principais produtos do país, petróleo e ouro, estavam com preços altos no mercado internacional e mantinham a entrada de divisas no país alta. 2 acontecimentos na década de 80 contribuíram para enfraquecer a economia soviética: a Guerra do Afeganistão, de 1979, e o acidente de Chernobyl, em 1986. O primeiro, uma tentativa soviética de proteger o regime comunista do Afeganistão dos rebeldes islâmicos. O resultado foram bilhões de dólares gastos em uma guerra irrelevante para o país. O segundo, por sua vez, foi fruto da incompetência e do processo dos quadros soviéticos que permitiram que um incidente de proporções gigantescas acontecesse. Bilhões de dólares foram gastos para evitar que as consequências fossem piores. Mikhail Gorbachev assumiu a União Soviética em 1985 e foi o último governante do país. Assumiu o comando em uma situação caótica e tentou reformar o país drasticamente com a Glasnost, a transparência política e a perestroika, reconstrução econômica. As reformas ajudaram a implodir de vez o regime. A Glasnost defendia a realização de uma abertura política do país para reduzir o autoritarismo que marcava a União Soviética, e a perestroika permitia a abertura da economia soviética, e depois de décadas que essa economia recebesse investimentos privados para reverter o quadro de crise estabelecido naquele momento. A situação não melhorou e a instabilidade econômica trouxe a crise política, que por fim ocorreu às bases do poder soviético. Os militares tentaram tomar o poder em agosto de 1991, mas fracassaram, e Gorbachev permaneceu. Movimentos de autodeterminação surgiram, e a crise levou por fim à renúncia de Gorbachev, em 25 de dezembro de 1991. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida.